Olá meninos, olá meninas, tudo bem com você? Se não tá, e se tá, calma. Pega essa palavra que Deus quer te dar hoje. Oi, voltamos com mais um podcast. Essa semana a gente vai falar sobre Deus faz todas as coisas. Mas antes vamos orar, né? Pra gente pedir direção do Espírito Santo aqui. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu oro para que o Senhor possa estar me ensinando a pessoa que está ouvindo esse podcast a entender que o Senhor faz todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Bom, o nosso texto base para a meditação e o podcast de hoje, se você não sabe, tá chegando aqui de paraquedas nesse podcast, vou dizer para você que este podcast foi baseado num livro lá no Wattpad, gratuitamente, que se chama Ponte para o Céu. Tem o volume 1, tem o volume 2. Então a gente tem um podcast sobre o Ponte para o Céu, que é uma meditação já pronta, só que no podcast a gente dá uma incrementada, dá uma papeada, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais diferenciada, tá bom? Mas a base e o conteúdo é o mesmo. Enfim, vamos lá. Eclesiastes 11, verso 5 diz o seguinte: Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode entender as coisas que Deus faz. Cara, eu vivenciei isso. Eu vivenciei muito isso na minha vida, na verdade. Muitas experiências eu tive com Deus com relação a muitas coisas, e uma delas foi essa. Então, recentemente, vou falar uma recentemente, porque tem uma no passado também, mas vamos na recente. Recentemente, a gente teve um pequeno problema com o local do meu casamento. E aí, Deus moveu uma pessoa, e essa pessoa disse: olha, vocês mudem de lugar, mudem que eu não quero ir para esse lugar, não sei o quê. E deu a maior agonia, a gente ficou muito preocupado, porque a gente já tinha pago o local, já tinha gastado dinheiro para imprimir os convites com o endereço daquele local e tudo, mas já estava tudo pronto e certo e organizado. Mas o cara disse: não, você vai mudar de local, não sei o que, e foi aquela agonia. Resumindo tudo, eu fui orar e perguntei: Senhor, é para mudar de local ou não é para mudar de local? E ele disse: sim, mudem de local. E a gente mudou. E eu não entendi o porquê de eu estar tendo que mudar o local. Só que aí, depois de um tempo, algumas coisas foram acontecendo que eu entendi e eu percebi o porquê. Então, será que quando Deus pede alguma coisa pra mim, ele não tem ciência daquilo que ele tá pedindo? Será que quando Deus faz um pedido pra mim, ele não sabe que aquilo é o melhor pra minha vida? Porque muitas vezes, muitos momentos da nossa vida, a gente quer que Deus faça as coisas do jeito que a gente planejou, não do jeito que Ele planejou. Eu planejei muitas coisas da minha vida que não aconteceram do jeito que eu planejei. Aconteceu do jeito que Deus planejou. E Ele foi me conduzindo para fazer o certo do jeito dele. Então, o interessante disso é que a gente esquece que no dia do nosso batismo, quando a gente diz assim: eu aceito ser batizado, eu mergulho aqui nessas águas e agora eu vou renascer uma nova pessoa, a gente esquece que quando essa nova pessoa ressurge, renasce ali das águas, na verdade não é a vida do passado, é a vida do presente. A vida do presente só existirá por causa de Cristo. Então, quando eu me batizo, eu estou dizendo para Cristo: Senhor, agora, a partir de agora, é o Senhor que vai conduzir a minha vida. E a partir de agora eu vou viver na vida de Jesus. Você entendeu? Então, a partir do momento do batismo, eu não vivo mais a minha vida. É por isso que Paulo fala que não mais eu, Cristo vive em mim. Agora eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida de Cristo. E quando eu vivo a vida que Cristo quer que eu viva, eu preciso entender que eu preciso caminhar, que eu devo caminhar no caminho que Cristo quer, que Deus planejou, que o Espírito Santo está me guiando. Mas a gente planeja muita coisa. E Deus é assim, Deus gosta de planejar. Ellen White fala que a ideia de criar o planeta Terra não veio do nada.
Deus já estava planejando juntamente com o Espírito Santo e com Jesus a criação do planeta Terra, a criação dos seres humanos, a criação dos anjos. Então tem muita ideia ali na mente de Deus rolando e ele maquinando, pensando, sentando, organizando com Jesus e o Espírito Santo. E eles estão ali sempre papeando sobre os planos futuros, sobre as coisas que eles querem fazer, querem realizar juntos e tudo mais. E ele transmitiu isso pra gente. Tem muita coisa que a gente herdou do nosso Pai Deus, nosso Pai Jesus, nosso Pai Espírito Santo. Tem muita coisa que a gente herdou deles e a gente herdou essa dinâmica de pensamento, sabe? De querer realizar coisas, de querer conquistar coisas, de querer planejar coisas. Ele gosta disso, Deus criou a gente com isso. Só que se a gente começa a planejar essas tais coisas sem a direção de Deus, dá ruim. Dá muito ruim. Então, a gente precisa entender e compreender que a partir do momento do meu batismo, eu entreguei minha vida a Deus. E muitas vezes a gente entrega a nossa vida a Deus e não entrega por completo. Deus está chamando a gente constantemente para entregar a vida da gente por completo nas mãos dele, para que ele consiga realizar coisas que a gente nem conseguiu planejar. Olha só que interessante. Deus criou a gente com a capacidade de planejar. Ele nos ajuda a fazer planos, mas aqueles planos que nós estamos fazendo não se compara aos planos que ele está fazendo sobre nossa vida. Olha só que uau, que incrível isso. E Deus planeja muitas coisas sobre minha vida, sobre nossas vidas, que a gente não sabe, que a gente não pensou, que a gente nem cogitou na ideia de realizar. Mas Ele planejou. Só que se a gente decide trilhar o nosso próprio caminho, a gente não consegue realizar aquilo que Ele pensou. E aí a gente entra num problema grande, que é o fato de não estarmos mais entregando a Cristo a nossa vida por completo. E isso deixa Cristo muito triste, isso deixa Jesus muito triste, porque infelizmente nós começamos a nos comportar como se não confiássemos plenamente no poder e na capacidade do Deus que a gente serve. Por isso, precisamos entender que pensa comigo, reflete nessa pergunta é interessante, pergunta é legal. Quando a gente faz pergunta na nossa mente, a gente começa a navegar ali, fazer altas reflexões e tudo mais. Então presta atenção nessa pergunta. Será que Deus, o Deus do universo, que tá pedindo para você fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, não tem um motivo lógico? Certo? Será que ele não tem um motivo lógico? E será que ele não sabe o que ele está fazendo? Será que ele não sabe o porquê está te pedindo fazer isso? Porque ele está implorando para que você realize tal coisa, ou que você deixe de realizar tal coisa? Presta atenção, o Deus que criou você, o Deus que me criou, o Deus que criou o anjo, o Deus que permanece criando até hoje, o Deus que segura o universo com as suas mãos, o Deus que criou o planeta Terra com a sua palavra, diz pra mim que eu devo terminar um relacionamento. E será que este Deus está errando nisso? Será que este Deus não tem realmente capacidade de pensar, de refletir, de planejar, de organizar o meu futuro a ponto de tomar uma decisão errada e me fazer errar também? Será que esse sofrimento que eu tô passando por ter que deixar de fazer tal coisa ou fazer tal coisa é em vão? É sem sentido? Claro que não. Claro que não. O Deus que a gente serve é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está pedindo. E ele é um Deus sábio. Ele é muito sábio. E ele não precisa que a gente fique reclamando com ele o tempo todo sobre o que ele está fazendo. Infelizmente, a gente é assim, a gente reclama demais. Eu reclamava demais. Chegou um momento que meu amigo disse:
cara, você tá uma pessoa chata, você tá uma pessoa reclamona, para com isso. E infelizmente nós temos essa tendência a ser pessoas reclamonas. E a gente reclama também com Deus. Reclamamos com ele e ele planeja as coisas, diz, olha, senta aqui comigo, é esse o planejamento que eu fiz, a gente vai fazer desse jeito aqui, eu quero que você a partir de agora haja desta forma, que você pense desse jeito, que você haja desse jeito, o resto é comigo. E aí a gente chega na cara de Deus e diz assim, eu não tô entendendo o seu plano, Senhor, eu não tô conseguindo compreender, assim, o que o Senhor tá planejando, não faz sentido isso aqui que o Senhor tá falando, isso aqui, por que tem que ser assim desse jeito, por que eu tenho que fazer isso, por que... E a gente entra numa bola de neve de reclamação, querendo mandar no Deus que nós servimos. E acabamos nos comportando como se fosse Deus, sendo que nós não somos Deus, principalmente porque a gente não tem capacidade de fazer aquilo que ele faz. Por isso ele é Deus. Conseguem compreender? Então eu quero deixar um PS aqui pra você, que quem sabe você terminou um relacionamento como eu tive que terminar no passado também. E eu agradeço muito a Deus por ter feito aquilo que ele me falou pra fazer. Eu agradeço muito a Deus por ter terminado aquele relacionamento, porque hoje eu estou vivendo coisas que eu não pensei que eu viveria, e estou vivendo porque decidi obedecer, mesmo que tenha sido muito doloroso pra mim. Então, se Deus tá pedindo pra você terminar um relacionamento, se Deus tá pedindo pra você se afastar de alguém, se Deus tá pedindo pra você fazer alguma coisa que você tem deixado em segundo plano, com relação ao seu ministério, com relação à sua família, salvar alguém da sua família, com relação a cuidar de si mesmo ou de pedir ajuda, com relação a pensamentos suicidas ou qualquer coisa. Se Deus está pedindo qualquer coisa para você, obedeça. Obedeça aquilo que ele está falando, porque será que ele não tem um motivo plausível para pedir isso? Tem, com certeza. E se você ainda não fez isso, já entra no outro PS, né? Se você ainda não fez isso, comece a analisar os prós e os contras. O porquê, uma vez eu fiz isso. Uma vez eu disse, tá bom, ok, Deus quer que eu faça isso, então vamos lá. Qual é o ponto positivo de eu fazer isso? Qual é o ponto negativo de eu fazer isso? Ok, se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. Se eu não fizer isso, provavelmente pode acontecer aquilo. Se você não consegue pensar isso na sua mente e arquitetar direitinho, pega um papel e anota coisas boas e coisas ruins de tomar tal decisão. Reflete, senta, pede a orientação do Espírito Santo e ouve ele porque ele ensina, que você vai entender o porquê. Então eu volto a falar o título do podcast de hoje. Deus faz todas as coisas. Deus sabe por que faz todas as coisas. E a gente precisa fazer mesmo que a gente não compreenda. Eu preciso fazer mesmo que eu não compreenda, mesmo que não faça sentido. Deus disse, filha, você precisa mudar de local de sua festa. Eu digo, faz sentido pro Senhor? Faz sentido? Senta aqui comigo, Deus. Tá tudo pago. Eu vou um arrombo, melhor, né? Dizendo, eu vou ter um arrombo no bolso por fazer isso. O Senhor tá percebendo aqui? E ele disse, não, filha, vai, muda de local. Eu disse, ok. Quer que eu mude de local? Ok, vou mudar de local. Então a gente precisa obedecer a Cristo mesmo que seja loucura, porque a sabedoria da terra, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. É muita loucura. E a loucura para o mundo é sabedoria para Deus. Então aquilo que o mundo diz é loucura, Deus diz, cara, isso aqui é muito certo. E aquilo que Deus olha para o mundo e diz, isso é loucura. Realmente é loucura. Então a gente precisa entender essas coisas que Deus vem ensinando para nós. E eu encorajo você a obedecer a Cristo. Obedeça a Cristo. Se Ele tá pedindo para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa, obedeça. Porque mesmo que você não entenda, faça. Se o Senhor está dizendo agora, se entregue a mim hoje. Se o Senhor está dizendo para você agora, entrega a tua vida agora para mim. Abre mão de tudo e se entrega, cara, só vai. Confia no Senhor que vai dar tudo certo.
tá? Eu gostaria de estar orando com você. E vamos lá, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigada por mais um podcast. Eu oro para que o Senhor me ajude a perceber o que o Senhor tá falando para mim, para que eu deixe de fazer o que eu faço. E comove meu coração para que eu não seja teimosa e eu não peque contra o Espírito Santo a ponto de fazer com que ele se entristeça por não querer obedecer a ele. E que toda pessoa que tá ouvindo esse podcast nesse momento faça isso também. Eu oro, intercedo e imploro ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Beijos lindos e lindas. Até o próximo podcast. Oi, chegamos ao final desse podcast. Eu convido você a ouvir os podcasts nas plataformas principais que distribuem podcasts e músicas, tá? Como Spotify, como o Google Podcast e tantos outros. E também recomendo que você me siga nas minhas redes sociais, tanto o Instagram quanto no Wattpad. E eu te aguardo na próxima.